não é possível. O que você Uhum. pode contar pra gente sobre a preparação do Arthur pro BBB? Claro, muito boa a sua pergunta, viu, Muca? Muito obrigada, porque realmente as pessoas falam muito isso. Isso é uma coisa bem legal de ser esclarecida. No meu BBB, eu entrei no 9, você entrava com corpo e olhe lá. Não tinha preparação, não tinha nada, a edição era diferente, você não via, era outra parada, não existia essa proporção de internet. Eu entrei na época do Orkut, né? Então, era outra coisa. Então, não exista nada que eu possa trazer ou que eu possa falar para ele que ele pode aplicar. Porém, são 22 BBBs. Ao longo das edições, todas as pessoas, isso não é o Arthur, todas as pessoas já sabem que o público precisa saber do que está acontecendo, que é importante você falar com o público, porque o público não tem como ler os seus pensamentos. Então isso, você não precisa de uma preparação para saber, são 22 anos, né, assistindo e vendo isso acontecer, e isso é bacana, o público de fato gosta disso. Agora, em relação a ele ter a preparação, a melhor preparação para o Arthur foi a vida. O último ano, né, no anterior ainda esse, obviamente isso não é segredo para ninguém, a vida do Arthur aconteceu um furacão nas nossas vidas e ele aprendeu através do ensinamento mais profundo existente na face da Terra, que é a dor. A maneira que aconteceu o final do nosso término, a maneira que eu expus todo o lado ruim ali dele, do momento, de um momento ruim da vida dele, que ele mesmo se envergonha, foi um espelho tão grande, ele sofreu uma rejeição, um confronto com ele mesmo, todo o Brasil apontando, julgando, ele recebia ameaça de morte. Então o susto foi tão grande que a vida ensinou ele, a vida bateu nele, bateu de uma maneira dura. Obviamente a gente colhe tudo aquilo que a gente planta, então não estou dizendo que ele nem eu merecíamos, né? Se a gente passou é porque a gente precisava, Deus sabe o que faz. Mas ele aprendeu de uma maneira muito doída. Então, o melhor ensinamento foi a vida. Por isso que ele entrou muito resistente, cara. Ele foi cancelado no Brasil em uma época que a gente virou novela. Só se falava na pandemia da minha vida com ele. Então, ele já entrou muito resistente pela vida. O treinamento dele foi pela vida. Obviamente, depois de tudo que aconteceu, ele entrou, obviamente, num psicólogo para entender as feridas dele, para entender o que estava acontecendo com ele, aonde ele se perdeu dele mesmo. Então, a preparação dele não foi para o Big Brother, até mesmo porque ele nem sabia que ele ia. A preparação dele foi para a vida. Foi para ele ser um ser humano melhor, um pai melhor, um marido melhor, um homem melhor. Quando chamaram o Arthur para o BBB, foi agora, final de setembro, e ainda assim não era certeza, né? Tipo, final de setembro eles avisam para confirmar mesmo começo de dezembro. Não dá tempo para você se preparar o suficiente. Ninguém cria um personagem em 2 meses para viver 3. É impossível. É humanamente impossível. Então, a preparação do Arthur foi para a vida dele e não para o jogo. Perfeito. Olha só, tem pergunta aqui do Bruno Carvalho. Pode falar, Bruno. Oi, Mara, boa noite. Oi. Como é que você tá? Tudo bem, você, Bruno Carvalho, aqui do Ligado em Série. Eu queria saber uma pergunta rápida, se você pudesse mandar uma mensagem ou dar uma dica para o Arthur, você teria... o que você teria para falar sobre o jogo dele, no sentido de alguma crítica, alguma direção do tipo, muda isso para melhorar? Como você analisaria o jogo dele e o que você acha que ele deveria melhorar no jogo ou mudar de rota aí? Bruno, também muito bacana essa sua pergunta. Não é segredo para ninguém, óbvio, que quando as pessoas entram no BBB, elas pensam em maneiras, em possibilidades de se comunicar com a família ou de receber um recado ou de qualquer coisa assim, né? Todo mundo, de alguma maneira, pensa, ai meu Deus, como que eu posso mandar um recado de alguma forma? E isso foi uma coisa que a gente conversou. Nunca eu mandaria nenhum tipo de recado e nem permitiria que ninguém mandasse nenhum tipo de recado. Por quê? Não existe nada que você sustente se não for a sua verdade. E qualquer tipo de recado que você receba lá dentro só vai atrapalhar o seu jogo. Até mesmo porque é uma percepção única e uma percepção enviesada do que...